Gente, deixa eu apresentar a Érica. A Érica conheci através da Maris. E aí nós estávamos ali no restaurante fazendo uma confraternização. E ela, quando eu conheci ela, não conhecia o Instagram dela, nada, assim. E aí a gente começou a conversar sobre a questão de saúde. E ela me apresentou um exercício. Eu falei, menina, mas que legal esse exercício. Ah, então, eu cuido da saúde das pessoas. Eu era fisioterapeuta. Você foi fisioterapeuta aqui, né? Fui. Né? Chiropractor, hein? Mas aquele exercício me chamou tanta atenção. Eu falei, qual é o teu Insta? Gente, vocês não conhecem ela do Instagram? Ela é famosa? Famosa? Famosíssima. Uma das fisioterapeutas do Instagram mais famosas. Vocês estão tendo acesso. Famosa, né? Famosa. O vídeo que ela postou ontem, de manhã, já tinha dado 18 mil. Agora já tem que estar uns 36. E ela, gentilmente, tomou esse tempo para estar aqui pertinho de mim e pertinho de nós. E ela vai trazer, ela também preparou um material que com certeza vai contribuir de alguma forma muito positiva à nossa vida. Obrigada, gente. Bom, a primeira foto da minha apresentação é a minha base. São os meus pais. Aí, começou. Eles são a minha inspiração para criar tudo isso. Um post que eu fiz com o exercício que eu criei para o meu pai foi o exercício que a Gi gostou. Foi um post que explodiu na internet, que ele me trouxe 75 mil seguidores, por causa de um post. E eram exercícios que eu tinha pensado para ele. É difícil ainda falar disso. Ele foi diagnosticado com câncer cerebral em 2024. E foi justamente o ano que eu mudei para Dubai, né? E eu estava tentando ajudar ele de alguma maneira, ativar as conexões dele, do cérebro, enquanto eu ainda podia. Então, ele foi a minha base para crescer no digital. Porque eu tive que me reinventar. Quando eu fui para... Eu estava aqui na Alemanha, eu saí da Alemanha, eu saí do Brasil em 2009 e vim para a Alemanha, morar em Munique. Conheci meu marido, aí eu casei aqui, casei lá no Brasil. E também fiz o teste de B1, fiz o teste de B2, fiz o curso de integração, reconheci o meu diploma. Eu sou formada em fisioterapia pela USP, eu tenho pós-graduação pela USP, estudei medicina tradicional chinesa no Brasil. E metade da minha carreira foi no Brasil. Eu tive a minha clínica, que já integrava a medicina chinesa com a fisioterapia tradicional, que eu aprendi na faculdade. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a luta do reconhecimento de diploma. Demorou 1 ano e meio para eu conseguir reconhecer meu diploma aqui. E comecei a trabalhar em clínica de reabilitação, fazia atendimento domiciliar. E aí mudei para Teganzê, e lá tem todas as clínicas de Reha, né? Vocês sabem, que é famoso, vem até a gente dos Emirados. Foi lá que eu tive o primeiro contato com os Emirates, que de repente era uma preparação. Pão de queijo? Uma preparação para, de repente, para a minha nova mudança. E a primeira vez que eu tive que me reinventar foi aos 35, quando eu mudei aqui para a Alemanha. Mudei para Munique, sem saber nenhuma palavra em alemão, sem diploma. Sem diploma, porque eu não podia trabalhar, né? E lutei e consegui passar no B2 e consegui começar a trabalhar aqui. E construir uma carreira, a outra metade da minha carreira. E aí eu precisei me reinventar de novo aos 50, porque a gente fez uma viagem para Abu Dhabi em 2023. Uma viagem... Posso levantar, gente? Pode. A gente fez uma viagem em 2023 para Abu Dhabi e eu senti as vozes do deserto me chamando. Eu senti a vibe daquele lugar. E uma coisa que foi muito difícil aqui para mim foi trabalhar tanto como físio e pagar tanto imposto. Eu tinha a minha praxis, eu tinha o meu consultório, eu tinha o meu trabalho na Reha Clinic. Mas aí, no final, quando você entrega lá o Buchhaltung, você fala, gente, vale a pena, né? E quando eu fui para Abu Dhabi, eu falei, cara, eu vou mudar de chave, eu vou me reinventar. E pensei, e se a próxima fase for maior? Também, aos 15 invernos que eu passei aqui já estava bom, né? Porque Não mereço nada. o inverno lá em Teganzê, a gente parece que é uma bolha, né? Sabe aquele negócio de chacoalha, assim, que tem aquela nevinha dentro?
Gente, foi a primeira vez que a gente veio para Dubai. Esse é meu filho, meu marido. Aqui foi a mesquita em Abu Dhabi. E aqui foi o Palácio do Governo em Abu Dhabi. Essa viagem mudou a minha vida. Só que eu falei, gente, como é que eu vou mudar para um país árabe? O que eu vou fazer nesse lugar? O que eu vou... Eu falei, gente, não vou abrir consultório. 30 anos de carreira. Eu falei, o que eu vou fazer? No meio tempo, quando a gente decidiu mudar para Dubai, meu pai recebeu o diagnóstico. E aí eu comecei a ajudar ele, porque como eu morava aqui, né? A gente fazia online. Eu fazia exercícios com meu pai online. E ele foi a minha maior inspiração. E um dia... eu resolvi... Virou uma chave na minha cabeça e eu falei, eu vou pro digital. E eu falei, o que eu vou levar, então, junto comigo? A maior coisa que eu levei para Dubai, que eu levei pro digital, foi o conhecimento de todos esses anos de fisioterapia, de prática, de milhares de pacientes brasileiros, alemães, romenos, todos espanhóis. Eu tinha muito paciente espanhol. E aí foi o que eu falei, gente, virou uma chave na minha cabeça e eu levei esse conhecimento junto comigo. Como transformar 30 anos de experiência em algo que alcance mais pessoas. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um post no Instagram, que foi esse post que explodiu, que hoje está com quase 3 milhões de views. E o mais legal é eu saber que eu ajudei tanta gente sem botar a mão. Que as pessoas começaram a falar, gente, meu cérebro ficou mais ativado. Depois que eu fiz esses exercícios, eu senti que eu fiquei mais acordado, que eu fiquei mais ativo. E aí vamos fazer agora, né, gente? Solta aí o pão de queijo um pouquinho. Solta a coxinha. Eu quero que você faça também. Eu vou fazer? O que eu fiz nesse curso com meu pai? O que eu fazia para manter as conexões nervosas dele? Não, pode ficar sentado. O que eu fazia? Eu tentava conectar os 2 hemisférios do cérebro dele. Porque o câncer dele estava do lado esquerdo. E eu queria que ele continuasse com essas conexões. E aí eu comecei a trabalhar com movimentos assimétricos de mãos com o meu pai. E aí, porque o cérebro gosta de movimento simétrico, né? É fácil. Quando você começa a fazer movimento assimétrico, faz junto comigo. Uma mão fechada, uma aberta. E troca. Só troca, não. Troca. Troca. Como é? Uma mão fechada, outra aberta. E troca. E aí você vai ganhando velocidade com o tempo. E eu comecei a estudar a neurociência. Eu comecei a ver que o cérebro é plástico, que o cérebro consegue criar novas conexões, independente se você tem 80 ou se você tem 20. Né? Outro exercício que é muito legal é o do capitão, né? Capitão, assim, tá beleza, certo? Quando você faz assimétrico, ok, capitão, ok, capitão, ok, capitão. E aí, quando você aumenta a velocidade, você faz com que os hemisférios cerebrais se conectem. Ou pode ser, alô, capitão. Alô, capitão. E aí, aí você faz assimétrico. Alô, capitão. Alô, capitão. Alô, capitão. Alô, capitão. Alô, capitão. Eu tô toda errada. Mas quando você aumenta a velocidade, você consegue... Você cria outros caminhos dentro do seu cérebro. Você consegue fazer mais... Porque são movimentos que você não faz toda hora. Quando é que você vai fazer alô, capitão? E isso prova a neuroplasticidade do cérebro, a neuroplasticidade do nosso sistema. Isso que é o mágico de tudo isso. E na terapia, depois que meu pai faleceu, no começo de 2025, eu entendi que era um legado que ele deixou para eu ajudar outras pessoas a prevenir a demência, a ativar o cérebro, a aumentar a concentração, a aumentar a produtividade. Porque, às vezes, quem aqui nunca teve névoa mental? Sabe o que é névoa mental? Que você tenta fazer alguma coisa, parece que aquilo lá não sai, que você refaz, fica ruim, que você lê o mesmo parágrafo 3, 4 vezes e você mesmo assim não entendeu. Você lê um livro, virou a página, você já não lembra mais o que você leu na outra página. E isso foi o que me ajudou a criar o meu produto. Cadê os negócios? Foi o que me ajudou a criar os meus produtos digitais. Foi o meu primeiro produto digital que realmente foi o que explodiu. E eu transformei a dor da perda do meu pai num legado.
Depois do Neurozenkai, vieram outros cursos. Fazem 10 meses que eu comecei a vender no digital. E aí, nesses 10 meses, eu criei 6 cursos digitais. A gente fez que é fácil, né? A gente abre a câmera. Eu, como fisioterapeuta, não sabia nem fazer um story, gente. Quando eu comecei no digital, eu não sabia fazer nada. Não sabia fazer reel, não sabia fazer edição, não sabia criar copy, não sabia fazer nada. E eu me reinventei em Dubai. E lá eu abri a minha empresa, que é de produtos digitais, e hoje eu vendo para o público brasileiro. Porque foi o público que abrigou a minha família quando eles vieram fugidos do Japão, da guerra. E a minha avó, ela sempre foi muito grata. Os meus avós sempre foram muito gratos, porque o governo brasileiro deu terrenos para eles irem para o Brasil, cultivarem esses terrenos e ensinarem para a população brasileira como é que fazia para fazer o cultivo inteligente do terreno. E eles sempre foram muito gratos. Eu podia criar conteúdo em alemão, eu tive centenas de alunos alemães, pacientes. Podia criar em inglês para explorar o mercado de Dubai. Sim. Mas em agradecimento a esse país que a gente faz parte, eu resolvi criar em português. Né? E aí, dentro desse meu programa, a gente tem o Alívio Já. Por quê? Porque eu via dentro do consultório que os pacientes, todos eles tinham dor no pescoço, né? A vista cansada, dor na mão, dor nas costas. Eu sei, menina, eu sei. Dor nas costas, dor no joelho. Por quê? Porque sentar é o novo tabagismo. Quantas horas a gente passa sentado por dia? E o paciente vinha para mim, no meu consultório aqui na Alemanha ou lá no Brasil, com as mesmas queixas, independente se o cara trabalhava no banco. Dor na sambiquira. Isso eu tenho, hein? Sambiquira. E eu resolvi criar soluções práticas para essas pessoas que não têm tempo, não têm dinheiro, não têm um lugar na fisioterapia. Para essas pessoas, associando a medicina tradicional chinesa com a fisioterapia que eu aprendi na faculdade. E aí virou... E eu usei também a medicina energética. Por quê? Porque os meridianos são energia. A Maris acabou de falar de energia. A vibração que a gente tem dentro desses meridianos também afeta a nossa saúde de um modo geral. Inclusive os sintomas da menopausa. Inclusive a dor no seu joelho. Inclusive a dor no seu olho. Então, no seu pescoço. E aí, como que a gente faz para a gente manipular a nossa própria energia? Como a gente faz para a gente manipular a gente mesmo, os nossos meridianos? Através de exercícios. O movimento cura. Eu já sabia disso quando eu fiz a faculdade. Mas eu não sabia, não tinha o conhecimento de meridiano, como a gente faz para ativar a nossa energia. Então, uma coisa que eu sempre falei para os meus pacientes é simplesmente você colocar a mão na testa e a mão na nuca. Coloca a mão de verdade e fecha o olho. E respira. E solta o ar. Na região da cabeça, a gente tem a reunião de todos os meridianos. Eles se unem aqui no topo da nossa cabeça. Quando a gente simplesmente faz um campo magnético com as nossas mãos, você está mexendo em todos os meridianos. E é a mesma coisa que a gente faz com as nossas mãos. E eu ensinei soluções práticas para esses pacientes mexerem no campo energético deles, mexerem no estado energético dele, para conseguir controlar todos esses sintomas. E aí foi que saiu o Alívio Já, e junto com ele saiu o SOS Vista Cansada, por exemplo. Que é o nosso problema que a gente tem hoje, que a gente vive na tela, todo mundo tem a vista cansada, isso gera o quê? Além das fugas aqui, né? A gente tem a dor de cabeça, a gente tem a névoa mental. O sentimento de estar ceguinha. É, por quê? Fiz 40 treino. Gente, eu fiz 40, num dia acordei, o outro não chegava mais. O que foi isso? Porque também tem a ver com hormônio, né? Também tem a ver com hormônio. Mas tudo isso tem a ver com hormônio. Quando o estrogênio começa a dar umas osciladas, porque a gente não entra na menopausa de um dia para o outro. O estrogênio tem uns picos que ele fica normal, e depois de repente ele desce, e aí depois ele sobe de novo, aí ele fica normal, E aí acontecem essas coisas que a gente sente no humor, nos fogachos, e a ganho de peso, tudo isso, né? O inchaço que a gente sente na menopausa. E aí, dentro do SOS Vista Cansada, que eu fiz para quem trabalha no computador, eu comecei a observar as mudanças no equilíbrio das pessoas. Que a vista também faz parte do sistema de equilíbrio. Não só o equilíbrio corporal, mas o equilíbrio mental, nervoso.
E aí é um dos exercícios que eu criei também, que eu não criei, né, mas é que eu uso do De Volta ao Eixo. O De Volta ao Eixo foi pensado na minha mãe. Quando meu pai se foi, depois de 56 anos de casado, ela perdeu aquele braço que ela tinha para apoiar. Ela perdeu aquela pessoa que dirigia junto com ela. E eu observei na minha mãe a fragilidade e a falta de treino de equilíbrio, porque ninguém fala de treino de equilíbrio, né? Muito raramente. E é uma coisa que eu fiz muitos anos aqui na Alemanha, treinando idosos. Eu tinha grupos, eu tenho até uma foto deles aqui, não sei aonde, mas já eu te mostro. E aí eu vi a fragilidade dela, o medo dela sair sozinha, o desafio que era para ela descer uma escada sozinha, que ela não tinha mais o braço do meu pai. A minha acabou de se lascar. Eu trabalho como enfermeira, mas de idosos. Quebrou a mão. E você vê o medo deles, a falta de confiança no psicológico é muito pior do que no músculo esquelético. Porque o medo paralisa. E eu vi a minha mãe ficar paralisada depois que meu pai se foi. Escovar os dentes, eles têm medo de, sei lá, travar, coisa simples, não só andar, caminhar. Não, e não é coisa de ficar num pé só. Porque quando a gente anda, a gente fica 40% do tempo num pé só. Quando você precisa mudar a passada, você precisa treinar isso. Mas é lógico que você não vai começar com um idoso. Fala, fica aí num pé só. Gente, o risco de queda é de 90%, que aquele tiozinho vai passar 10 segundos e tá lá no chão. Então eu quero mostrar para vocês a integração do equilíbrio com a visão e o sistema vestibular. Então agora vocês podem largar a coxinha aí e levantar. Como vocês são todas jovens e têm o equilíbrio em dia, Esperamos. a gente vai fazer uma base pequena. Jovem não tá com equilíbrio em dia. É, para você vai ficar um pouquinho mais difícil, mas também é legal, porque você vai precisar integrar de novo. Porque a sua própria percepção do joelho Uma cirurgia. é um bom exercício para você fazer de reabilitação. Gente, diminui a base aí. Como assim, Deixa né? uma base pequena. Quem tá de salto vai ficar mais difícil agora. Cheio de bolha, então. Primeiro exercício que a gente faz chama Saccades, que é um exercício para vista cansada, mas também é um exercício para equilíbrio. Então você vai colocar os dois dedos assim, ó. Acha o cantinho aqui da sua unha, foca aqui, ó, num cantinho da unha, sem mexer a cabeça, você vai mudar o foco para o outro cantinho da unha. E vai mudando. Vai mudando. De um lado para o outro. Além de você exercitar os olhos, você está exercitando o seu sistema vestibular, que está aqui dentro do ouvido, e o seu sistema proprioceptivo. Isso é uma coisa que eu fazia muito com os meus pacientes idosos. E aí, mas como vocês estão fit, a gente pode colocar assim, um pé na frente do outro. Sim. A dificuldade. Já tá difícil, ó. Já deu uma seguradinha. Como é que a gente vai fazer isso? Opa. Como que você vai equilibrar a sua musculatura profunda? Faz uma força aí de segurar o xixi. Tem alguém aqui que tem incontinência, quando dá um espirro, de vez em quando sai um pinguinho. É falta de ativação de musculatura profunda. Ela fazer assim, ó. Segura o xixi e relaxa. Dessa contração máxima que você fez de segurar o xixi, você vai fazer só 30% dessa contração. E manter. Só um pouquinho, pequenininha. É aqui embaixo mesmo. Como se você estivesse pegando uma uva com a perereca, assim. Amor, Quer que descasque a uva? Não, descasca você. Vem com a faca. Faz aí. 30%. Continua respirando. Tenta manter essa contração de 30% da musculatura de segurar o xixi. Segura a uva sua lá, uva. gente. Com a uva. Segura a uva. Como é que a gente vai integrar tudo isso? Você pode treinar, junto com tudo isso que a gente está fazendo, o sistema vestibular. Opa, misericórdia. Família. De cima para baixo, de um cantinho da unha para o outro, Sem mexer a cabeça. sem perder o equilíbrio e sem mexer a cabeça. É de salto também, né? De salto é mais difícil. É. Não esquece de apertar a perereca, gente. Segura a perereca. Que eu já esqueci. E aí, Segura a uva. aí você vai trocar de pé. Aí agora não dá. Deixa só a base pequena, deixa a base pequena só. Um braço em cima, o outro embaixo. Foca lá um cantinho da unha e depois o outro. Sem mexer a cabeça, você vai de cima para baixo. Segura Segura a perereca. porque Não esqueça, não. Quando a gente tem parto normal, também faz isso. Também faz isso. E relaxa. Vocês acabaram de fazer uma integração, gente, do sistema de equilíbrio. Você acabou de fazer uma integração no sistema de equilíbrio. O sistema de equilíbrio não é só você ter músculo na perna. Não é você ter força. Senta, gente. Come a coxinha. Estão liberadas. Estão liberados para comer a coxinha. Você percebeu como tudo é uma cadeia? Então,
todos esses cursos que eu criei ao longo de 10 meses, foi um ritmo louco de trabalho, foi o que me fez vender mais de 800 acessos aos meus grupos. Mais de 180 mil pessoas, seguidores no Instagram. Quase 500 pessoas no YouTube. E esse sentimento de você poder alcançar tantas pessoas e ajudar essas pessoas de alguma forma, elas não precisam comprar curso digital, mas o alcance que a internet te dá e o feedback que as pessoas te dão. Lógico, tem os haters, né? Tem as pessoas que... Mas tem a maioria. A maioria das pessoas se sente grata. E esse é o legado que eu fiz em homenagem à minha mãe. Minha mãe está aqui. Mas eu fiz em homenagem a ela. E ela faz esses treinos. Eu também criei um aplicativo para a pessoa poder ver em números como ela evoluiu dentro desse programa do De Volta ao Eixo. Então, reinventar é começar do zero? Não. Não necessariamente. Renovar. Você usar os recursos que você tem e tentar expandir isso de alguma maneira, de uma outra forma, de repente. Esqueceu o quê? Então essa foi a minha forma de me reinventar morando no deserto, morando em Dubai, sem pagar imposto. Essa é a melhor parte. Quem quiser não importa nome de banco. Legal, que antes depois disso eu tenho que ir para Dubai. Sim. Então, o melhor momento para você se reinventar não é quando você é obrigada, né? É quando você aprende que você ainda tem muito a construir. E esses últimos 10 meses que eu mudei de profissão praticamente, de fisioterapeuta para produtora digital, mostraram isso. Que eu posso usar o conhecimento que eu acumulei ao longo desses 30 anos para ajudar muito mais pessoas. Eu amei aquela foto lá no Burj Khalifa. No Burj Khalifa, foi tu que fez. Foi eu? Ah, não, foi que é. Essa daqui foi o meu marido. Essa daqui foi o prêmio do Sheik. Sim. A gente teve um concurso de Miss Polo Universo lá em Dubai. E aí eles me convidaram para treinar essas misses, são mulheres jovens, a ter mais equilíbrio no palco, a elas se acalmarem mais no palco, para elas conseguirem, de alguma maneira, equilibrar os meridianos quando fosse o dia da final. E aí eu ganhei o prêmio. E aí agora, dentro desses 10 meses, eu criei um outro curso que não está lançado. Vocês vão ser as primeiras a escutar essa música. Uma música só pra gente, olha. É verdade. Ninguém escutou essa música. Ó, até abaixou a luz. Vocês estão vendo a energia? A onda. Já prepara a onda. O que é esse EFT cantado? Essa técnica chama Emotional Freedom Technique. Ela é comprovada cientificamente que ela pode mudar a cachola, o que você sente, você se libertar das emoções negativas através da música e através de regiões de pontos de acupuntura. Amigo, você pode trazer um gelinho? Gelo? Posso, por favor? Obrigada. Desculpa. O que essa técnica faz? Ela combina pontos de acupuntura com música. E essas músicas, elas reconhecem o sentimento negativo que você está tendo. Nós mulheres, a gente se sobrecarrega, a gente acumula funções e mesmo assim a gente fala, tô bem, né? Eu aguento, eu consigo aguentar a pressão. Então, pensando nessas mulheres, pensando em vocês, em mim, né? Eu criei esse curso, mas ele não foi lançado. É a primeira vez que eu vou abrir para um público. Novinho em folha. Eu coloquei aqui a letra da música. Dá para ler? Já calibrou. Aqui era um dos meus... Aqui é quando eu dava aula, lá em Teganzê, na academia. Aí tinha umas pacientes, eu tinha a Rehasport, a grupo. O que é isso? Às vezes a pessoa tem um AVC ou Tem uma prótese de joelho, tem uma cirurgia de joelho, tem alguma coisa... Você faz uma cirurgia ou depois da cirurgia. Vai ter teu caso, seja um acidente ou uma doença. Um câncer mesmo, por exemplo. Câncer eu tinha. Perde o músculo, a força de... Igual você disse, teu próprio equilíbrio terá com seu próprio músculo, teu próprio corpo. Então, isso aqui foi uma aula que eu dei, foi uma das últimas aulas que eu dei aqui na Alemanha, no presencial. Aquela tia tava segurando a uva.
Taca no caixa ali de novo, né? Ela tá com a mãozinha pra segurar o caixa. O que é o EFT? A gente vai fazer juntas, são regiões de pontos de acupuntura. Você não precisa fazer exatamente sobre o ponto. Mas você mesmo se estimulando, você vai sentir aonde que você precisa estimular. Esses pontos são pontos energéticos poderosíssimos que atuam em todo o sistema energético que a gente tem dentro dos meridianos. E foram feitos vários estudos científicos a respeito do EFT. E quando você faz, combinado com a sua afirmação, que você está aceitando que aquele sentimento negativo existe, você está reconhecendo e você depois decide se livrar dele, você consegue realmente agir sobre o seu sistema nervoso. Então agora eu vou... Ai, gente, a música está no meu celular. O celular está ali gravando. Peraí. Deixa eu falar. Deixa eu terminar, daqui a pouco a gente volta aqui. Como é que eu faço para ir para o outro? Pra onde? Tá, eu boto. Já a gente volta no EFT, que a gente faz juntos, tá? FT, né? Oh, Deus, peraí, gente. Vai falando, amiga. Então, pensando nos meus alunos, desses mais de 800 alunos que eu tenho até hoje, e dessas lives que eu faço, muita gente me pediu para fazer um negócio que fosse mais personalizado, porque nem sempre a pessoa, às vezes um tem prótese de quadril, outro prótese de joelho e dor nas costas. E aí eu criei uma mentoria para essas pessoas, ou pessoas que estão sobrecarregadas. Nessa Reha Clinic que eu trabalhei, na Quirinos, em Bad Wiese, eu tinha muito paciente de burnout. E eu ensinei, um desafio que eu passei aqui na Alemanha foi ensinar para o corpo clínico da clínica o protocolo de acupressão, para que os meus outros 20 colegas fisioterapeutas da clínica pudessem aplicar nos pacientes de bulimia, de burnout. A gente tinha pacientes de depressão. Tá inchando o pé, tadinho. É porque tá começando a inchar. Começou a ficar grávida. E além dos pacientes ortopédicos. A gente pede lá, quer? Eu vou tirar isso aqui um momento. Vou tirar isso aqui um pouquinho. Nossa, aqui no calor incha mais mesmo, né? Ainda mais um dia como hoje. Tipo eu sou 7 quilos a menos. Hoje vocês estão vendo eu inchada. E aí eu resolvi criar essa mentoria justamente para esses casos. O que é? É um acompanhamento. E aí, dentro dessa mentoria, é que eu estou pensando em você porque eu tenho vários alunos de menopausa. A gente faz um estudo dos 5 elementos na medicina tradicional chinesa. A gente vai mexer primeiro na alimentação. Porque o que a gente põe para dentro é que vai ser muito mais importante do que a gente só apertar um ponto, do que a gente só fazer um exercício. E a gente consegue mudar os 5 elementos só com alimentação. E não é coisa de nutri. Não é coisa de caloria, gente. É coisa de valor energético de cada alimento. E cada uma de vocês tem a sua síndrome. Cada uma tem um desequilíbrio de algum elemento que está causando, por exemplo, tem coisas que são típicas, como a menopausa, por exemplo. É uma deficiência de Yin. Então, a sua essência, é lógico, a gente está envelhecendo. Yin é de hormônio feminino? Não, Yin, a gente tem Yin e Yang. Já viram aquela bolinha? Uma parte preta, uma branca? É o mal e o bem. Tipo, a coisa Tipo, mas também Um olhinho, cobrinha assim. mas também é o frio e o calor que a gente sente na menopausa. Também é o vazio e o excesso. Por exemplo, quando a gente tem uma depressão, a gente tem uma deficiência de Yang, porque está faltando aquela vontade de viver, né? Tipo, nela é o caso, por exemplo, da menopausa. Seria tipo assim, então uma pessoa que está no momento fértil, que tem endometriose, seria ao contrário? Aí a endometriose é outra coisa, porque a endometriose é uma outra síndrome, mas é comum que haja uma deficiência de elemento terra, por exemplo, porque o elemento terra, quando ele está baixo, quando ele está ruim, ele vai criar umidade. A umidade dentro do nosso corpo é endometriose, cisto, retenção de líquido, acúmulo de gordura. 7 quilos aqui, essa terra aí. Acúmulo de gordura. E a nossa alimentação hoje não ajuda, gente, porque o que tem de coisa ultraprocessada, o que a gente come de porcaria hoje em dia. Tinha que ter apresentado antes. Eu já fui estratégica. Mas eu sei que vocês não comem todo dia, por isso, né? A pessoa cuidar de mim, pode até me usar como exemplo. Cada elemento tem, por exemplo, uma característica. O elemento terra, o valor energético dele está nos alimentos amarelos e laranjas. E também está nos alimentos que são mais mornos. Porque o sistema do elemento terra gosta de morno.
O elemento terra, que é o baço, pâncreas e o estômago, ele é o responsável por transformar a energia do alimento que você colocou para dentro. Se você comeu um McDonald's hoje e hoje veio aqui comer uma coxinha, você está criando umidade dentro do seu sistema. E isso pode piorar. Eu comi McDonald's. Isso pode piorar a endometriose, por exemplo. Então, dentro desse estudo, dessa mentoria, eu faço um estudo detalhado e eu não vou te dar, assim, você vai comer uma metade de beterraba. Não, não é caloria, gente. É energia. E é a primeira coisa que muda. Tem um valor energético. Cada elemento tem um valor. Por exemplo, a Gi precisa do elemento água. Por quê? O quê? A Gi precisa do elemento água. Por quê? Porque, como ela já teve muitas cirurgias, o Jing dela, que é a essência que mora dentro do rim, que é o órgão do elemento água, foi muito desgastado. E ele não consegue controlar o elemento fogo dela, a pressão alta dela. Ele não consegue controlar o fogo, porque ela não tem água. A água são alimentos pretos, alimentos escuros, tipo blauber, que nem berinjela, feijão preto, gergelim. Café. Não, Café não. Não, café não. O café sobe o fogo. Café sem fogo. Sobe fogo. Chá preto, A cafeína é meio... Ela sobe o fogo. Mas o cappuccino é considerado café? É, mas o leite, ele cria umidade. E tem cafeína? Então tudo isso... Não é considerado fogo. Então não É. pode criar muita umidade? Você não pode criar... A umidade, gente, é o câncer. Câncer é umidade. E o que faz da umidade? Vamos poder ser. A umidade... Normalmente a deficiência do elemento terra vai favorecer o crescimento desse câncer. Vai favorecer o cisto. Vai favorecer a endometriose. E o desgaste do elemento água é a falta de yin. E ele vai dar o yang, que é o calorão, que é a pressão alta. Tem que meter água no fogo. A água tem que controlar o fogo. Justamente. Controla o fogo, gente. Tudo que é preto. Nós estamos na Terra. Manda tudo pra dentro. Turma da terra pra cá! Turma do fogo pra lá. Interessante você falar da beterraba, porque a beterraba, quando a gente come, ela tem um gosto de terra. Ela é mega pro elemento terra, porque ela nasce embaixo da terra, gente. Ela tem muita energia. Todas as coisas. Justamente. E a batata? Que vem da terra? A batata, ela também vem da terra, ela é boa, só que o índice glicêmico da batata Aí já é outros 500. vai te fazer dar um pico de glicemia Vai. na hora que você comer. Então, Um minutinho. Cervejinha. Não. Tá onde aí a cervejinha? aumenta a glicemia. Pode. Se ela comer muito, cerveja pode. tá onde? É cevada. Cevada também, ela é grão, ela também fortalece o sistema, alimento terra. Mas o álcool debilita o seu sistema da água. Mas na cerveja não tem álcool. Mas isso aqui, gente, é individual. Mas é engraçado ela falar da batata, porque a batata é da terra, mas eu não sabia que a batata ela subia. É a mesma coisa da banana. A banana Ela é adocicada, é verdade. Igual a cenoura também. E aí cada elemento tem um sabor, né? Tem aquele sabor que a pessoa não gosta, né? Sei lá, eu não gosto de coisa ardida, eu não gosto de coisa picante, ou não gosto de coisa azeda, ou não gosto de coisa amarga. Normalmente é aquele elemento que está em excesso, que você não pode ter mais, que você não quer mais, que o seu sistema não pode mais ter. E isso tudo é cada um. Não tem igual. Você me dá pistas dos seus sintomas. Mas o estudo dos 5 elementos, você tem um, você tem outro, você tem outro. Por isso que surgiu a mentoria. E aí, dentro desses 5 pilares da mentoria, a pessoa recebe todos os meus cursos, de uma vez. É conteúdo pra caramba. E aí ela recebe uma trilha. Eu vou falar, fulano, você vai começar vamos começar, então, liberando o seu yin, vamos começar relaxando a sua visão, vamos começar melhorando o seu equilíbrio. Porque tudo isso tem um único objetivo de equilibrar você como um todo. E cada um é diferente do outro. Nossa, muito interessante isso. Por isso que eu aumento. Só que, eu sou chata, viu, quando faço mentoria. Tem que mandar foto do prato que comeu. Eu tenho que mandar. Durante uma semana. Tem que mandar. Por quê? Às vezes a gente sabe o que faz bem pra gente, não seja intolerância ou coisas assim. Vou falar no meu caso, mas eu sou um safado, porque eu sei que me faz mal, mas esse momento querendo, e eu sei que no outro dia vai ser pior pra mim. Então, E mesmo assim você faz. Tipo assim, igual minha mãe, ela se interessa muito pela medicina chinesa, então ela sempre fala assim, você tem que fazer isso. Ela já sabe até quando a minha menstruação vai descer. Você tem que preparar isso, já prepara assim, ó, que eu preparei beterraba pra você, já fiz suco de beterraba, tudo e tal. Aí ela fala assim, isso eu tô te falando todo dia. Mas é que quando a mãe fala, não é a mesma coisa, né? Por isso que eu pego no pé, porque para a pessoa mudar um hábito,
ela precisa de repetição e ela precisa de alguém que dê uma direção e fique lá. Fulano, você fez? Fulano, você comeu? Fulano, você não sei o quê? Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano é assim. Dedicação, né? E eu peço foto da pessoa fazendo. Quando o exercício é importante para a pessoa, tem que fazer foto, tem que fazer vídeo que fez aquele exercício. Porque só assim a gente consegue mudar o hábito. Só assim a gente consegue fazer. E é por isso que existe mentoria. E aí, quando virou rotina, a pessoa está autônoma para seguir a vida inteira e se livrar. Porque todos nós temos uma síndrome de base. Todo mundo tem um elemento que é aquele lá que sempre vai estar em deficiência e o outro que vai estar sempre em excesso. Então, por isso surgiu essa mentoria. São 16 semanas. E é call, é WhatsApp, porque senão você não consegue mudar, gente. E é por isso que eu fico no pé mesmo. Ela fica mesmo. É general. Agora, quando Essa vocês coxinha aqui, fazem, ó, tipo, eu só comi a- porque ela tava o interdita. horário. Falei pra Oi? ela, volta a Como comer. vocês fazem, tipo assim, no horário fuso? Porque eu não sei quantas horas é. Isso dá, gente. Só é 3. São 3. Ah, ok. Não é De Dubai são 7, mas mesmo assim eu tenho pacientes brasileiros. Ou tenho pacientes de Montreal. Então tudo isso dá pra gente, porque o online possibilita isso pra gente, né? E isso que é muito legal. E o WhatsApp é uma mega ferramenta pra gente acompanhar qualquer tipo de paciente, né? E aí são 16 semanas de acompanhamento, o seu plano de dietoterapia chinês que a gente vai mexendo de acordo com o que vai acontecendo com os seus 5 elementos. De acordo com os seus sintomas. E a gente vai toda vez passar o formulário e vamos saber qual elemento que está em desequilíbrio ainda. Check-in semanal de evolução, material de apoio, são bônus que vocês recebem com listas para sua síndrome. Não é uma receita de bolo, gente. Não existe receita de bolo. Cada um é cada um, né? Aí tem os 3 acompanhamentos individuais, as aulas em grupo, 16 aulas em grupo, o acesso a todos os cursos, comunidade e o plano final de continuidade. Né? Então, tudo isso para a gente ter o olhar integrativo, porque a gente é um sistema, a gente não é um diagnóstico. E isso eu aprendi durante 30 anos, que não adianta você querer tratar só a dor no pescoço. Não adianta você querer tratar só a falta de equilíbrio. Não adianta você querer tratar só o zumbido no ouvido. Como um todo. Nosso corpo é uma máquina. É uma máquina. E é uma máquina maravilhosa que reage. Independente de você ter 50, 60, 70, 20. Se você der o estímulo certo, gente, dá pra gente viver até 100 anos. Só os cursos, então, dá um total de 2.249. E o investimento é de R$10.000, viu, gente? Reais. É reais. Tá? Pra você receber tudo isso daí que a gente falou na mentoria. E voltar pro eixo. Se vocês quiserem falar... aponta aqui, ó. Porque aí dá pra gente falar pelo WhatsApp, tá? É do meu WhatsApp. Só que eu só posso, a cada 16 semanas, ter 10 mentorados. Porque eu não dou conta de atender mais do que isso. Tá? Então me dá um oi, a gente faz uma call, a gente conversa no Zoom, conversa no Google Meet. E aí a gente pode... É isso que eu queria mostrar da mentoria para vocês, tá bom?